Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje vamos falar sobre a campanha Setembro em Flor. Já ouviu falar? A nossa entrevistada será a doutora Ana Clara Souza, oncologista. Fiquem conosco. Doutora Ana Clara, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Muito obrigada, queria agradecer essa oportunidade para estar aqui falando de uma campanha tão importante que é o Setembro em Flor. Obrigada. Isso mesmo. Vamos falar, inclusive, para quem nos assiste, talvez seja algo novo, né? O que seria essa campanha, quando ela surgiu, qual é o propósito dela? Perfeito. A campanha do Setembro em Flor surgiu da necessidade de se falar mais sobre cânceres ginecológicos. É importante falar que é uma campanha que teve iniciativa brasileira, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, percebendo que no nosso país esse grupo de cânceres representa uma grande importância para as mulheres da nossa sociedade, dada a frequência com que ele acontece. Então, ela é uma campanha, a gente fala Setembro em Flor, e a flor dessa campanha tem 5 pétalas, falando dos 5 principais tipos de câncer ginecológico, que são eles: o câncer de útero ou endométrio, o câncer de colo uterino, o câncer de ovário, os cânceres de vagina e vulva, que são um pouco menos frequentes, mas ainda assim muito importantes. Então é uma flor com 5 pétalas, cada uma destinada a um desses tipos de câncer. Importante. Doutora, só até voltando um pouquinho antes do Setembro em Flor, quando a gente fala oncologista, a gente está falando de uma especialidade que trata diretamente de câncer, apenas isso, ou a senhora também realiza outros atendimentos? Perfeito. Então, o oncologista clínico, ele é um médico especialista por tratar de pacientes com câncer. É lógico que nós, como oncologistas, também fazemos um importante papel de disseminar a prevenção, né? Então, a gente cuida do paciente desde antes do diagnóstico até depois, durante o tratamento, e faz o acompanhamento desse paciente, né? Na grande maioria das vezes, na verdade, ele vem para a gente com o diagnóstico feito, mas a gente, enquanto oncologista clínico, gosta de falar muito sobre prevenção, que se a gente puder prevenir ou diagnosticar precoce, é muito melhor do que remediar, né? Do que tratar depois. E aí, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de uma visita regular ao médico, né? Sim. Qual seria essa frequência e que tipo de médico, doutora? Não iria direto para o oncologista, porque não tem esse diagnóstico, mas seria mesmo o médico clínico, a mulher iria para o ginecologista? Perfeito, excelente pergunta, Dai. Então, a gente reforça muito que o ginecologista é o médico da mulher, né? E é muito importante que a mulher mantenha esse acompanhamento regular com o ginecologista, para fazer aqueles exames que forem necessários para a sua faixa etária, pensando em prevenção, não só de câncer ginecológicos, mas também câncer de mama, que é um outro tipo de câncer que afeta muito comumente as mulheres, e prevenção de outras doenças, como doença cardiovascular, doença óssea e cuidados gerais, né? Então, normalmente, esse cuidado começa com o ginecologista. E aí, tendo qualquer sinal de alarme, tendo qualquer suspeita, ele automaticamente, é uma especialidade que anda casada conosco, ele automaticamente já nos procura, a gente discute e vê a melhor forma de investigar aquilo. Sim. Essa visita, então, a gente fala em cada ano, porque tem uma outra coisa, as pessoas também, eu acho que é importante partir da senhora esse alerta, né? A gente fala de uma visita regular, mas se tá tudo bem. Porque se eu visitei, fui a ginecologista, fiz todos os exames, mas daqui a 3 meses eu percebo que tem algo de errado. É uma necessidade urgente de buscar ajuda, né, doutora? E, inclusive, eu preciso que a senhora fale sobre isso e falar sobre a automedicação para tratar coisas que a gente nem sabe o que é. Excelente. Então, assim, se a pessoa não está sentindo nada, aquela mulher que é assintomática e apenas para acompanhamento de rotina, o ideal é que esse acompanhamento seja feito anualmente, exceto, claro, se ela tiver algum fator de risco e seja orientada pelo médico dela a procurar de uma forma mais frequente. Então, tem alguns exames específicos que quando a gente vê alguma alteração, a gente fala, olha, isso aqui a gente precisa checar novamente em 6 meses. Então, é no mínimo uma vez por ano. A depender dos resultados, histórico de vida, outras comorbidades, pode ser necessário um acompanhamento mais próximo. Além disso, outro ponto muito importante que você trouxe daí é a automedicação e a gente ficar segurando esses sintomas sem procurar ajuda, sem saber exatamente do que se trata. Então, é muito importante reforçar que surgiu qualquer coisa diferente daquilo que é habitual, procure um médico, né? É sempre importante porque quanto antes a gente conseguir investigar, e qualquer doença que a gente esteja falando, mas falando de câncer, isso é essencial.
quanto antes a gente conseguir investigar, a gente consegue tratar da melhor forma, com maiores chances de cura, tratamentos menos agressivos. Então, a automedicação, ela é um problema porque ela pode mascarar os sintomas, né? E são sintomas, às vezes, frustros, inespecíficos, como, por exemplo, depois a gente pode falar mais detalhadamente sobre os sintomas de cada um deles. Era isso que eu ia pedir na sequência. Então, já me adiantando, assim, se a gente pensar nos cânceres ginecológicos, que é o nosso foco hoje, né, o foco da campanha, por exemplo, o câncer de ovário, ele é um câncer que no início ele é silencioso. Quando começa a ter algum sintoma, é normalmente uma dor abdominal, pouco importante, uma cólica um pouco mais persistente, um estufamento, aumento do volume abdominal. Entendi que são coisas que são muito discretas, sim, mas se a pessoa está ali atenta ao funcionamento do organismo e percebe que está saindo um pouquinho do padrão, a gente já precisa pensar, opa, isso aqui pode ser alguma coisa mais importante, sim, preciso investigar. Então, alteração do hábito intestinal, aumento do volume abdominal, dor abdominal, isso pode ser sintoma de câncer de ovário. Sim. Então, teve esses sintomas de uma forma persistente, passou de uma semana, né, 2 semanas, e isso está se mantendo ali, não vamos esperar piorar. Vamos procurar um médico, na melhor das hipóteses não vai ser nada mais grave, mas se for alguma coisa, é a janela que a gente tem para tratar de forma precoce, né, e fazer um tratamento melhor, menos agressivo, mais assertivo. E era justamente a sequência, eu disse, eu já vou perguntar para ela quais seriam esses sintomas, porque eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, nessa rotina corrida, né, doutora, sente as coisas, ela já se autodiagnostica. Então, eu tenho tal coisa, isso aqui vai passar, é rápido, e às vezes o problema persiste. E talvez alguns desses sintomas, desses tipos 5 de câncer que a senhora falou, ele não esteja nem associado ao problema em si, como a senhora disse, peraí, é uma dor abdominal, você não vai imaginar que é um câncer no ovário, enfim. Exato. Mas fala pra gente, assim, pontuar, para quem nos assiste, para dizer, opa, tem algo de errado aqui, eu preciso ir ao médico. Quais seriam os sintomas? Perfeito. Então, de câncer de ovário, são esses que a gente falou. No início, ele não dá sintoma, né? Ele é um órgão intraabdominal, fica lá quietinho, né? Ele costuma acontecer nas mulheres pós-menopausas, então essas mulheres precisam estar mais atentas e normalmente quando ele inicia, já é com algum sintoma como dor, estufamento, aumento do volume abdominal ou mesmo alteração do funcionamento do intestino. Sintomas que podem passar como qualquer outra coisa intestinal. Ah, não, é só uma intolerância à lactose. Calma lá. Se for intolerância, a gente tem que diagnosticar isso antes de colocar a culpa na alimentação ou em algum outro hábito, porque os sintomas se confundem, né? Então, de ovário, esses são os principais sintomas. Se a gente pensar no câncer de endométrio, que é o câncer de útero, também acomete mais mulheres na pós-menopausa, então é esse perfil de mulher que a gente precisa ficar mais atento. E normalmente ele se manifesta com sangramento uterino anormal. Né? Então a gente fala, é aquela mulher que entrou na menopausa, passaram uns anos, ela começou a apresentar um sangramento. Algumas mulheres chegam para mim no consultório já depois do diagnóstico e falam, eu pensei que eu estava menstruada de novo. E a gente fala, não, calma lá, se a senhora entrou na menopausa e teve um sangramento depois, isso merece ser investigado. Claro. Não é comum a gente voltar a menstruar. Né? Então esse é o principal ponto. Mulher pré-menopausa pode ter câncer de endométrio? Pode. Então, não é tão frequente, mas infelizmente a gente tem visto um aumento do número de casos de mulheres jovens com câncer de endométrio, justamente associado ao principal fator de risco, que é a obesidade. Sim. Certo? Então, obesidade é o principal fator de risco para esse tipo de câncer e a gente tem, infelizmente, visto um aumento dessa proporção na nossa sociedade. Às vezes associado a hábitos de vida um pouco mais sedentários e um perfil de alimentação com mais industrializado, aquela comida ultraprocessada, então isso aumenta o risco de câncer de endométrio. E aí essas mulheres jovens têm tido, então, câncer de endométrio e é um pouco mais difícil de diagnosticar porque muitas vezes elas menstruam, mas aí quando você vê um sangramento fora do período menstrual, uma sinusorragia que a gente chama, isso é sangramento durante o ato sexual, né? Um sangramento menstrual persistente. Meu ciclo durava 5 dias. Agora eu estou sangrando durante 10 dias. Opa, tem alguma coisa aí. Né? Então a gente precisa investigar. Pode ser um mioma? Pode, até mais provável. Mas a gente precisa pensar que pode ser um câncer de endométrio. Sim, né? Então,
esses são os principais sintomas iniciais da doença. Sangramento uterino anormal, que é aquele sangramento vaginal que sai como uma menstruação, muito mais comum na pós-menopausa, mas também acontecendo em mulheres mais jovens. Entendi. Passando para o terceiro, né, que é o câncer de colo uterino, e eu acho que esse é o principal de nós falarmos, porque ele é o mais comum entre todos esses cânceres que a gente vai conversar hoje. Ele também pode se manifestar com um sangramento vaginal, mas ele é mais comum que aconteça em mulheres pré-menopausa. Então, aquela mulher jovem, ali 20 e pouquinhos anos, 30 anos, 40 anos, esse é o perfil mais comum de mulher para ter câncer de colo uterino. E aí ele também se manifesta principalmente com sangramento ou corrimento. Né? Então, um corrimento, às vezes acastanhado, a gente fala assim, uma água de rocha, aquela coisa que não é comum. Às vezes a gente tem um corrimento fisiológico da mulher, que ele é mais branquinho, clarinho, vem aquele corrimento mais escuro, com um cheiro diferente, um sangramento aumentado, um sangramento durante a relação sexual. Opa, a gente precisa investigar. Né? Isso pode ser câncer de colo uterino. Né? E aí, principalmente nessas mulheres que são muito jovens e que muitas vezes pensam, não estou na idade de ter câncer. A gente nunca pensa, né, que mulher jovem vai ter alguma coisa mais grave, mas pode acontecer. Né? Então, a gente precisa ficar atento. E para os cânceres de vulva e vagina, ainda falando de sintomas, eles são mais raros. São mais frequentes em mulheres mais idosas e aí numa faixa etária até maior, a partir dos 70 anos, 60, 70, 80, normalmente com alguma feridinha nessa região, então uma feridinha ali que não cicatriza, né? Eu agora recentemente estou com uma paciente de 90 anos tratando, e ela, nossa, eu nunca pensei que aos 90 anos eu pudesse ter um câncer. Tratou e tá ótima. Né? Porque eu acho que ela justamente sempre foi muito atenta ao próprio corpo e percebeu ali alguma coisa que não era comum a ela. Sim. Ela fazia xixi, ardia um pouquinho, porque o xixi passava perto de onde estava o machucado, e aí ela sentiu, olha, tem alguma coisinha ali. Já pediu para a filha levar ela na ginecologista e realmente parecia um machucadinho, uma feridinha, né? Uma úlcera que não cicatriza, e muitas vezes não é uma úlcera grande. E aí estava bem no iniciozinho, ela conseguiu tirar completamente, tá livre dessa doença, né? Mas então, tem uma feridinha ali que não cicatriza, vamos atrás. E aí, isso é o mais comum para câncer de vulva e vagina. E, doutora, isso liga até um alerta para nós mulheres. Eu falo com os homens também, né? Que a gente, sempre que entrevista aqui, fala que eles são um pouco mais descuidados, no sentido de buscar ajuda, ficar ali, às vezes precisa da ajuda da parceira para levar. Mas é muito importante que a gente também observe o nosso corpo, né? Você vê que é uma coisa delicada que talvez ela na maturidade diz, opa, mas às vezes os jovens, como eu te falei, que tá naquela vida muito corrida, eles não dão uma olhada e permanecem. Então, assim, esse olhar para o nosso corpo, ele é imprescindível, né, doutora? É essencial, né? A gente, em outubro, vai falar um pouco mais sobre câncer de mama, mas quando chega essa campanha de outubro, a gente sempre fala do autoexame, falando que ele não substitui a mamografia como rastreamento, mas que é importante que a mulher conheça o próprio corpo. Né? A gente não tem um padrão, e isso é uma das coisas que a gente tem batido muito hoje em dia. É aquele padrão de corpo, assim, com tudo no mesmo formato, tudo. Então, às vezes a gente mostra, quando a gente está conversando com algumas pacientes, na unidade básica de saúde, por exemplo, a gente tem várias fotos de desenhos em relação à região genital. Às vezes a menina que está começando ali a vida sexual, ela acha que é todo mundo igual e ela acha que a dela tem algum erro porque é diferente. Não é, nós todas somos diferentes, né? Então cada uma tem a sua particularidade no formato, na pilificação, no formato das mamas, e é importante que a gente saiba o nosso normal, para a partir do momento que um dia surgir alguma coisa diferente, eu falar, não, isso aqui é diferente para mim, é diferente do meu padrão. Sim. Eu queria também falar contigo sobre uma questão das idades, e você reforçou muito sobre a partir dos 20, a gente teve um caso agora de uma mulher aos 90, a mulher que já está na menopausa, mas eu queria ouvir da senhora essa questão de que adolescentes também podem ter essas doenças, se a partir do momento em que a menina menstrua, tudo isso pode ser um problema ou não, mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Voltamos já, fiquem conosco.
Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com a oncologista a doutora Ana Clara. Estamos falando sobre a campanha Setembro em Flor. Se você perdeu o primeiro bloco, não há problema. Vai lá em nosso canal do YouTube e coloca a Câmara Municipal de Aracaju. Você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Toda semana a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, eu encerrei o primeiro programa falando justamente sobre, o primeiro bloco, na verdade, falando sobre essa questão da idade, né? A senhora sempre relatou assim, 20, 40, 50, um caso de 90, mas assim, a partir do momento em que a menina, né, a gente fala, se torna mulher, ela menstrua, né, é adolescente, aí já há uma possibilidade de ter um desses tipos de câncer, doutora? Perfeito. Então, mais uma excelente pergunta, Day. A gente sempre precisa falar, assim, eu sempre falo, a menina está entrando na puberdade, né, menstruou, é muito importante que ela já vá ao ginecologista, não só pensando em câncer, mas pensando principalmente em outras coisas, né? Orientação sobre métodos contraceptivos e toda aquela orientação sobre o que é um fluxo menstrual normal, até para que ela perceba se precisa procurar ajuda em algum momento. Mas sobre câncer, é lógico, à medida que a gente vai envelhecendo, isso se torna mais frequente. Sim. Por causa dos fatores de risco, a gente tem faixas onde são mais comuns alguns tipos de câncer. Então, por exemplo, o câncer de colo uterino, ele é um câncer muito relacionado à infecção pelo HPV, que é o papilomavírus humano. É um vírus sexualmente transmissível. Então, a gente entende que a mulher vai estar em risco a partir do momento que ela começar a vida sexual. Então, a mulher que tem a vida sexual ativa, ela pode ter contato com o HPV e anos após desenvolver o câncer de colo uterino. Quantos anos? Varia. Às vezes 5, 10 anos depois da exposição, às vezes um pouco mais. Mas se é uma menina que começou a vida sexual cedo e já teve contato de forma precoce com o HPV, né, vai desenvolver isso de uma forma um pouco mais rápida, então às vezes uma menina de 18 anos, 19 anos, a gente já viu, pode ter a doença. Não é o mais comum é que seja a partir dos 20, em torno de 20 até 30, 40 anos, mas a gente pode acontecer em casos mais precoces. Por outro lado, o câncer de endométrio, né, o câncer de útero, ele precisa de uma exposição um pouquinho maior aos níveis de estrógeno, aos hormônios femininos. E aí, quando a gente está falando da obesidade, isso é um fator de risco, porque eu sempre falo para as mulheres, né? É aqui na gordurinha, onde muitas vezes a gente converte mais hormônio, e isso também aumenta a nossa chance de cânceres hormônios relacionados. Então, era mais comum na menopausa, porque é quando a gente passou mais tempo sendo exposta a esses hormônios fisiológicos, e aí depois disso a gente desenvolve o câncer. Hoje em dia, por conta dessa questão da obesidade, e aí desde cedo a gente tem uma exposição maior a uma quantidade maior de hormônios, isso tem acontecido casos de forma mais precoce, mas a faixa mais comum é ali a mulher em torno de 50 anos, 60 anos, que ela está entrando na menopausa. Então pode acontecer mais cedo? Pode, não é tão frequente, mas hoje em dia a gente precisa ficar mais atento por conta dessa questão da obesidade também aumentando a chance. E aí, quando a gente fala de outros tipos de câncer, como o câncer de ovário, é mais comum em mulheres um pouquinho mais velhas, a partir dos 60 anos. Entendi. Mas a gente, às vezes, tem síndromes na família. Então, para o câncer de ovário, o principal fator de risco é hereditariedade. É ter casos de câncer de mama e ovário na família. Então, às vezes, a gente tem a ocorrência desses casos, principalmente quando relacionados a alterações genéticas, de forma mais precoce. Em resumo, porque é lógico que para cada um desses a gente vai ter suas particularidades, sim, o que eu sempre falo é, a mulher menstruou, a menina menstruou, é importante ir, não só por causa do cuidado de câncer, mas principalmente para nessa fase ela aprender o que é comum para ela, aprender sobre prevenção, sobre vacina para HPV, sobre método contraceptivo e para evitar a infecção dessas DSTs que aumentam a chance de alguns tipos de câncer, e também depois para ficar vigiando e fazendo os exames de rotina, pensando em prevenção oncológica também. E é lógico, hoje em dia a nossa população tem envelhecido mais, então a gente não coloca uma data
exatamente uma data limite para parar esse acompanhamento com o ginecologista. A gente tem algumas faixas etárias onde os exames são mais indicados, mas eu sempre falo, a mulher está bem, está ativa, está bem para sair de casa, então ela está bem também para continuar indo no ginecologista dela uma vez por ano, fazer ali as avaliações e os exames de rotina. Doutora, eu queria só que a senhora tratasse um pouquinho mais sobre esses fatores de risco. E queria tirar uma dúvida que eu acho que é também comum entre as pessoas quando a gente fala dessa questão de hereditariedade. Pessoas que têm casos na família da mãe, vamos lá, a mulher, na mãe é que várias pessoas tiveram câncer e vários tipos, inclusive de ovário, de mama e também do pai. Outros casos vêm do pai. Há alguma mudança em relação a isso? Não. Se foi do pai, os irmãos e as irmãs do pai, não há muito problema, mas da mãe sim, né? Se isso muda algo ou não, dos dois lados você tem que ficar bastante atento. E outros fatores que têm relação com a nossa vida, com a nossa rotina. Se também há alguma alteração de mulheres que talvez tenham muitos parceiros, de relações sem uso de preservativo, ou se a alimentação, se a rotina, inclusive do estresse, né? Nesses estudos que com certeza vocês vêm desenvolvendo, a medicina vem evoluindo ao longo do tempo, para a gente até ouvir e também ficar atento e dizer, opa, né, isso aqui na minha vida pode no futuro, porque às vezes a gente vai seguindo um fluxo e aquilo ali naquele momento não traz nenhum dano, mas muitas coisas ela vai trazer no futuro, é igual a água, que com certeza eu quero que você fale também. Isso é para que a gente escute e melhore, né, doutora? Perfeito, perfeito. Então, assim, primeiro falando sobre os fatores de risco, de uma forma geral. Para cada um deles a gente vai ter fatores de risco independente, mas o que eu posso deixar de alerta é ter bons hábitos, então fazer exercício físico, uma alimentação saudável. Isso é pilar para a gente pensar em prevenção a câncer, mama, endométrio, mas com certeza para vários outros tipos de câncer, isso sempre ajuda, né? Então, você evitar embutido, ultraprocessado, você se exercitar regularmente é essencial. Para esses cânceres ginecológicos, muitos deles, por exemplo, o de colo uterino e o de vulva, podem estar relacionados podem estar relacionados à infecção pelo HPV, certo? Então, esses cânceres são causados por essa infecção, por esse vírus, que é o HPV, e que é um vírus sexualmente transmissível. Então, como é que a gente pode se proteger dele? Duas formas. A vacinação, que está inclusive disponível na rede pública, então ela está disponível para meninos e meninas, e aí eu sempre falo, não é só a menina que vacina, o menino também vacina, certo? Então, meninos e meninas, a partir dos 9 anos de idade, ela está disponível na rede pública e também está disponível na rede particular, para aquelas pessoas que saírem da faixa etária, né, mas que ainda assim tiverem a condição de pagar a vacina, sempre é válido, certo? Mas é muito importante que a gente foque nas nossas crianças, e isso está disponível no SUS. Sim. Então, meninos e meninas, a gente vacina o menino porque é ele quem muitas vezes é o carreador desse vírus para a mulher, para a menina, e também porque ele se protege, porque o HPV também pode causar câncer de garganta. Sim. Então, a gente está protegendo o menino também, certo? Então, a gente vacina os dois. Vacinei, mas ainda, né, pensando em mais proteção, ou já não consegui vacinar, tinha saído da faixa etária, o que é que mais eu posso fazer para me proteger? Então, a gente tem rastreamento para câncer de colo uterino, né? Então, o exame de lâmina, o exame de Papa Nicolau, que é o exame que é feito no consultório do ginecologista, né? Ele é um exame essencial, porque muitas vezes ele flagra antes de virar um câncer. Ele flagra a lesão precursora. E aí a gente pode diagnosticar e tratar antes mesmo daquilo desenvolver. Sim. Hoje em dia a gente ainda tem um terceiro método, que é a genotipagem, né, do DNA para HPV. Então é muito importante conversar com seu ginecologista sobre isso. Já saiu no novo consenso de ginecologia que isso faça parte do rastreamento. Nem todos os lugares ainda estão adequados para fazer. É a mesma coleta do Papa Nicolau, só que é um outro exame que é feito adicional. E aí isso também ajuda porque a gente vai rastrear, não tem nenhuma lesão, mas essa pessoa tem o contato com o vírus, então, vamos ficar mais atento aqui, né? Então, são várias formas da gente pensar em proteção contra esse vírus. E também o uso de preservativo, certo? Então, a partir do momento que a gente usa preservativo na relação,
a gente está se protegendo contra outras doenças sexualmente transmissíveis, mas também contra o vírus do HPV. Então, é vacina, preservativo e acompanhamento ginecológico de perto para fazer o Papa Nicolau. Então, e de outros hábitos também pensando em aumento de risco, né, e prevenção é o tabagismo, certo? Fumar aumenta não só a chance de câncer de pulmão, mas aumenta também a chance desses tipos de câncer. Câncer de colo uterina, a gente sempre pensa pulmão, né? Não, só relaciona isso. Exato. A gente saiu agora do Agosto Branco, que era um mês de conscientização contra o câncer de pulmão, onde a gente fala muito da cessação ao tabagismo no Agosto Branco, mas sempre falo, precisa continuar para os outros meses, porque fumar aumenta a chance de vários tipos de câncer, né? Então, de vulva, câncer de colo uterino, esses cânceres ginecológicos também estão relacionados. Então, fumar aumenta a chance, não fumar nos protege. E aí, a hereditariedade. Se a gente pensar daí de uma forma geral, a maioria dos cânceres, eles não são passados entre familiares, eles acontecem de forma esporádica, que é o que a gente chama. A gente fala de hereditário, aquilo tudo que é passado de pai para filho. Né? Então, a gente tem alguma alteração no nosso DNA, que isso é passado de pai para filho, e não quer dizer que se eu tenho essa alteração eu vou ter a doença, mas quer dizer que eu tenho mais chance de ter a doença. Mas isso corresponde, quando a gente fala de todos os cânceres, 5 a 10% dos casos. Sim. É menos. Mas se a gente pegar câncer de ovário, especificamente, esse número aumenta bastante. No mínimo, 1/4 dos cânceres de ovário estão relacionados a mutações genéticas hereditárias. E esse número pode aumentar, inclusive em algumas populações. Então, hoje, a gente já tem algumas recomendações. Por exemplo, toda paciente que tem diagnóstico de câncer de ovário, a gente faz a testagem genética, para que a gente descubra se ela tem alguma alteração que aumenta a chance de ter. Ela já teve, mas isso vai ser uma ferramenta, inclusive, para nos auxiliar no tratamento, e pensando no cuidado da família. Então, nos últimos anos, isso já foi incorporado e faz parte da nossa prática como oncologista, pedir o teste genético. Porque se a gente descobre que aquela família está mais em risco, a gente pode pensar num acompanhamento mais próximo e pensar em métodos de prevenção, certo? Sim. Se eu não tenho um teste genético feito, mas eu tenho muitos casos, porque também a gente não sai testando as pessoas que não têm câncer, a gente testa o caso índice, a gente testa a pessoa depois que ela teve o diagnóstico. Mas eu não tenho nenhum diagnóstico de câncer, ainda bem, mas na minha família tem muito caso, seja por parte de pai ou por parte de mãe, principalmente de câncer de mama e de câncer de ovário, a gente precisa estar atento, certo? Infelizmente, a gente não tem um rastreamento como a gente tem para câncer de colo uterino, para câncer de ovário. A gente não tem um exame que eu possa te falar, olha, fazer esse exame a cada 6 meses ou anualmente vai diminuir a chance. Mas a gente sabe que se a gente acompanha de perto, né, aquele cuidado ginecológico próximo, que nem a gente conversou no primeiro bloco, ir para consulta frequente, conhecer o próprio corpo, tudo isso ajuda. E aí, se a gente tiver a condição, né, e é muito importante conversar com o médico que cuida desses familiares que tiveram câncer. Se esses familiares, né, algum deles que teve já o diagnóstico, tiver a condição de fazer o teste genético, talvez valha a pena. Isso, né, é individualizado, é visto caso a caso, mas a pessoa que teve o diagnóstico, muitas vezes ela pode ser testada, e é um exame que é de direito do paciente, né, segundo o rol da ANS, que cobre os convênios, e também seria um exame que deveria ser disponibilizado através do SUS. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, isso é um pouquinho mais difícil, mas o teste genético ele é muito importante hoje em dia, porque se eu descubro que aquela pessoa tem, eu vou investigar a família dela. E aí a gente sempre fala, que eu acho que as pessoas conhecem mais, isso ficou mais popular com o caso de Angelina Jolie. Sim. Né? Angelina Jolie, ela não tinha câncer, ela nunca teve câncer, mas se eu não me engano, a avó ou a mãe dela tiveram diagnóstico, né, de câncer de mama e de câncer de ovário, e aí uma delas fez o teste e eles foram fazendo esse teste reflexo nas linhagens familiares. Então foi testada foi positivo, foi testado outro familiar dela, foi positivo. Ela, então, fez o teste porque ela pertence àquela família. Sim. Não para procurar qualquer mutação, para procurar aquela mutação da família dela. Sim. Né? Então, isso a gente faz.
E aí ela descobriu que ela tem a mutação. E aí o que foi que ela fez? Ela fez cirurgias redutoras de risco. Né? Então ela tirou as mamas de uma forma de prevenção ao câncer de mama. Né? E também ela foi ofertada fazer a cirurgia de retirada dos ovários como uma forma de prevenção ao câncer de ovário. Sim. Então hoje em dia a gente não faz isso para a população toda. A gente não faz isso só com base na história familiar. Porque é muito mais comum, mesmo que tenha outros casos na família, que isso seja de forma esporádica, mas para aquelas famílias que a gente consegue descobrir que existe uma alteração genética por trás, aumentando a chance, nessas famílias a gente consegue agir de forma mais incisiva e oferecer esses procedimentos cirúrgicos redutores de risco. Importantíssimo. E doutora, a gente está falando aqui de tratamentos, de cuidados, e a gente está falando com a população que em alguns casos tem sim um plano de saúde, elas conseguem o acesso, né, a uma clínica particular, mas há também uma possibilidade, a gente falando inclusive de uma forma geral desses 5 tipos, né, em relação ao Setembro em Flor, a população que nos assiste que não tem um plano de saúde, ela consegue um atendimento por meio do SUS, ela consegue realizar também o tratamento, seja ele com medicamentos ou mesmo cirúrgicos? Perfeito. É muito importante a gente falar sobre isso, daí, porque assim, na verdade a maior parte da nossa população, ela não tem acesso aos convênios. Né? Eu acho que em torno só de 20 a 25% da população tem acesso, os demais não têm. O SUS, ainda bem, funciona e funciona muito bem, né, em alguns aspectos, e ele consegue sim dar o suporte para os pacientes no sentido de que a gente consegue fazer consultas ginecológicas pelo SUS, fazer os exames de rastreamento como o Papa Nicolau pelo SUS, a vacina do HPV está disponível no SUS e os tratamentos oncológicos também estão disponíveis no SUS. Existem, infelizmente, algumas pequenas diferenças de acesso a medicações muito específicas, que algumas ainda não estão incorporadas, né? Mas a grande maioria dos tratamentos que a gente usa, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né? Cada um deles vai servir para alguma fase da doença, a gente tem todos eles no SUS e isso funciona bem. Às vezes a gente precisa, né, brigar um pouquinho ainda sobre a questão do tempo. A gente entende que muitas vezes o paciente às vezes acaba perdendo muito tempo ali naquelas filas por exame, né, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, enquanto médico, cobrar, né, enquanto população a gente precisa também ir atrás para que a gente tente encurtar essas filas, a gente tem profissional disponível para fazer esse acompanhamento, né, como é que a gente pode otimizar isso, porque a gente tem também o recurso. Né? Então, tem como ser tratado, sim, né? E essa população, como qualquer outra, merece muito a atenção e o melhor cuidado. Né? Eu sempre penso que o cuidado do paciente oncológico ele tem que ser universal. Né? Então, a gente tem que brigar para que as pessoas tenham direito e acesso às mesmas coisas, independente de onde elas estão tratando. Doutora, em relação ao tratamento, a gente não vai pontuar porque, é claro, existe com certeza uma série de avaliações para saber o estágio desse tipo de câncer, né? Mas, assim, de uma forma geral, quando a gente falando desses 5 tipos, eles são tratados com medicamentos, geralmente com a durabilidade, em outros casos a gente vai logo para a parte cirúrgica, como é que funciona? Perfeito. Então, como você falou, daí assim, tudo depende do estágio que a gente diagnostique e a gente bate muito na tecla aqui. Diagnóstico precoce quer dizer tratamento menos agressivo. Né? Então, sempre que a gente diagnostica cedo, a gente consegue tratar com mais facilidade, precisando de menos medicação para o paciente. Normalmente, se a gente descobre muito cedo, né, esses cânceres ginecológicos, a grande maioria deles pode ser tratado diretamente com cirurgia. E aí, depois da cirurgia, a gente vai ver a necessidade de fazer algum outro tratamento adicional, pensando em prevenção. Sim. Mas se a gente perder o time e já diagnosticar um pouquinho mais tarde, a cirurgia muitas vezes não é o primeiro passo. E aí, às vezes, a gente faz alguns tratamentos antes para melhorar o aspecto, diminuir a doença, e aí depois depende muito do tipo de câncer. A gente vai para a cirurgia num segundo momento, tem cânceres como de colo uterino, que às vezes é melhor que a gente não opere, né? Se a gente descobrir um pouquinho maior, que a gente vá para a quimioterapia junto com a radioterapia, que funciona excelente. Então tem paciente até que vem para mim, mas doutora, mas eu não vou operar, né? Eu queria muito tirar tudo, tira isso, fica livre. E aí a gente precisa às vezes controlar a ansiedade e falar, olha, não, calma, confia que a gente está fazendo o melhor, né? Nem sempre
a cirurgia vai ser a melhor alternativa. Hoje em dia a gente tem tratamentos muito mais modernos, muito mais, né, diferentes e que funcionam tão bem quanto ou melhor. Né? Então, em alguns casos a gente não opera, mas não quer dizer que essa mulher não possa ficar curada. Ela pode ficar curada, a gente vai buscar isso através desses outros tratamentos. Importante. Doutora, são problemas, são doenças que podem levar a óbito, né? Sim. Né? Então, a gente sempre fala assim, o câncer, quando diagnosticado de forma avançada, ele tem muito mais chance de levar a pessoa a óbito pela doença. Né? Então, o câncer metastático que a gente fala, que é o câncer quando ele saiu do lugar onde ele nasceu e ele espalhou e foi para outros lugares, ele coloca a vida dessa mulher em risco. É lógico que hoje a gente tem excelentes tratamentos para melhorar a qualidade de vida, melhorar a expectativa de vida depois desse diagnóstico. Inclusive, fazendo com que muitas mulheres vivam muitos anos, mesmo depois do diagnóstico de uma doença mais avançada. Então, eu sempre falo, não é porque a gente já descobriu um pouco mais tarde que chegou o fim da linha. A gente tem muita linha para fazer, tem muita coisa para fazer. Ainda bem, hoje os tratamentos não são como eram antigamente. A gente tem tratamentos menos agressivos e que funcionem melhor. Mas é lógico, quanto mais tarde a gente descobrir, mais em risco de falecer pela doença a paciente está. Então, é muitas vezes por isso que a gente bate tanto na tecla. Vamos procurar cedo, vamos diagnosticar cedo. E aí, isso é um problema porque é uma cultura, às vezes, de pensar, eu não vou mexer no que está quieto, sim, eu não quero ir atrás do problema. Se o problema não veio até mim, por que eu vou lá no médico procurar ele? Sim. E aí a gente sempre fala, gente, os exames de rastreamento não é que você está procurando o problema onde não tem. O exame não vai fazer com que a doença surja. O exame só vai fazer com que a gente diagnostique cedo, caso sim, ela já exista. Né? E aí, se a gente diagnosticar cedo, a gente consegue te tratar e te deixar livre disso para voltar para a sua vida muito mais rápido. Mas se a gente não conseguir, infelizmente, a gente está falando de um tratamento que vai demorar muito mais, vai desgastar muito mais e vai colocar a vida em risco. Né? Então, é justamente isso que a gente fala. Não vamos esperar o negócio, né, debandar e o negócio crescer para a gente procurar ajuda. Vamos procurar antes, que nossas chances de sucesso são muito maiores. Eu ia encerrar já justamente pedindo para que a senhora falasse para quem nos assiste, né, sobre essa importância desse diagnóstico precoce, que é o que você acabou de dizer. Mas, já que você falou, eu queria que você agora também falasse para quem nos assiste que acabou de receber esse diagnóstico, porque o ser precoce aí é um fato essencial, né? Sim. Mas e para quem acabou? Porque eu já entrevistei, inclusive, outros oncologistas e eles falam que muitas vezes, quando a pessoa, seja homem ou mulher, ele recebe esse diagnóstico, ele acha que é um diagnóstico, um atestado de óbito, né? Você vai morrer. E hoje a gente tem uma série de coisas que são feitas e as pessoas depois vivem uma vida normal, uma rotina normal. Mas, assim, essa calmaria para quem nos assiste, doutora, perfeito, que calma, vai dar certo. Vai dar certo. Então, daí eu primeiro agradeço o espaço para a gente conversar tão abertamente sobre um assunto tão importante, né? E aí, se eu puder deixar um recado para as pacientes que nos assistem, que acabaram de ter um diagnóstico de qualquer desses cânceres ginecológicos, é justamente isso. Vai dar certo. A gente precisa desmistificar a oncologia. As coisas não são mais como eram antigamente. Não é o fim da linha, muito pelo contrário, é só o comecinho, entendeu? Então agora a gente vai começar uma fase de tratamento, pode ser uma fase um pouquinho mais intensa, mas que vai te deixar muito melhor depois, para passar por isso e contar essa história. Né? Então os tratamentos funcionam mais, funcionam melhor, com um perfil de segurança muito maior, menos toxicidade, né? Então, assim, é só o comecinho dessa história e essa fase vai passar. No começo parece que abriu um buraco e a gente caiu dentro dele. E aí eu falo, calma, também não faz mal sofrer um pouquinho, se assustar, só não pode ficar lá embaixo. Pega o trampolim e volta, porque aqui em cima a vista é linda. E aí a gente vai passar por isso, juntos, tendo certeza que vai dar tudo certo. Muito importante. Doutora, assim, eu disse para ela desde o começo da entrevista, a gente tem um roteiro, mas nem segue, porque foi um bate-papo realmente de muita informação, eu acho que de alerta para todos que nos assistem. É sempre bom a gente reforçar que esse cuidado com a saúde ela é imprescindível. Eu falo para todos os médicos que passam aqui que sem saúde, doutora,
Tudo perde o sentido, né? A gente às vezes está nessa vida louca de buscar os nossos sonhos, nossos objetivos. É importante, é o que nos move, mas aí a gente precisa sempre focar na nossa saúde, porque você sabe que o mal-estar, do seu dia, ele fica, né, ruim. Então, muito obrigada pela sua participação. Espero trazê-la em breve para a gente tratar sobre outros temas aí importantes para a população, doutora. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a todos que nos assistem. A gente está sempre à disposição e é excelente, assim, ter uma conversa tão leve, tão tranquila sobre um assunto tão importante. Com certeza. E ao longo aí da nossa entrevista, a gente também teve o Instagram da doutora. Vocês podem acompanhar, falar com ela e também tirar dúvidas. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!